Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, aqui em Lagoa da Confusão, graça e paz, que Deus abençoe, ilumine e proteja todos nós, unidos na fé, nesse dia 27 de maio de 2024, nessa segunda-feira da oitava semana do tempo comum. Encerramos o tempo pascal e voltamos para o tempo comum. E agora o Evangelho é tirado de Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Iniciando essa semana, nós nos abrimos ao Evangelho de Jesus, nessa passagem, diante desse contexto apresentado por Marcos. O que é que nós temos? Jesus caminhando, viu? Alguém se aproxima diante dele e se ajoelha. Lembrando que um judeu só se ajoelha diante de Deus, viu? O representante de Deus. Não se ajoelha diante de outro homem e pede igualdade. Então esse jovem faz uma pergunta: o que devo fazer para ter a vida eterna? Viu? Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus não gostou de ser chamado de bom mestre. Viu? Quem disse que eu sou bom? Só um é bom. E aí Jesus, diante da pergunta, viu? Você conhece os mandamentos? E aí que vem um dado interessante. Todos os mandamentos que Jesus lembrou, que são: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Durante os 6, todos eles estão ligados à convivência entre eu e o próximo. Tem um mandamento que está ligado à convivência entre eu e Deus. O jovem pergunta: o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Jesus não gostava muito desse tipo de pergunta. Toda vez que o pessoal queria saber de eternidade, de céu, dar o sinal, Jesus não gostava disso e desconversava. O que Jesus queria era sobre a nossa convivência aqui. Se você está perdoando, se você está amando, se você está honrando pai e mãe, está sendo fiel, se você está praticando bem, se você está praticando a justiça. Essas perguntas ligadas à eternidade, Jesus não gostava. E tanto que hoje Jesus faz a mesma coisa. Quem disse que eu sou bom? Só um é bom. Mas você conhece os mandamentos? E aí ele faz esses 6. Esses 6 estão todos ligados à convivência com o próximo. Não matar, não cometer adultério, honra teu pai e tua mãe, não levante falso testemunho, não roube. Viu? Aí o jovem responde: olha, desde a minha juventude eu tenho cumprido esses mandamentos. E aí que vem a parte bonita do Evangelho. Jesus, ao olhar ele, então esse homem está interessado na vida eterna. Jesus está interessado no que ele está fazendo aqui. Ele está pensando na eternidade, após a morte, e Jesus está preocupado: o que você está fazendo aqui? Como é que você está convivendo com o próximo? Qual que é a sua atitude diante do outro? Então Jesus olha para ele com amor. Quer dizer, Jesus olhou para esse jovem com amor.
olhar o ser humano com amor significa que encontrou algo nessa pessoa. Você, quando olha alguém com amor, porque você achou algo bonito nessa pessoa. Você encontrou algo nessa pessoa. Então, diante desse pedido, diante dessa realidade, dessa situação, ao encontrar algo nessa pessoa, Jesus responde a ele, viu? Ele responde: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quer dizer, esse jovem, Jesus olhou, encontrou alguma coisa nele, só falta alguma coisa. Livre-se das suas posses, da sua dependência da riqueza. Nós não estamos falando que todo mundo tem que ser pobre, não é isso. Quando fala-se rico, é quando a pessoa coloca Deus e o dinheiro no mesmo pé de igualdade. Não dá para amar a Deus e o dinheiro ao mesmo tempo, ou seja, dinheiro é levado à categoria de Deus. A riqueza é levada à categoria de Deus. Você pode ter muita coisa e ser pobre, ser desapegado. Você pode ter muita coisa e não ter nada. Mas também, às vezes, a gente não tem nada e acha que tem tudo, né? Viu? Então, só falta uma coisa. Viu? E depois não era só desfazer da riqueza, era seguir Jesus. Jesus propôs para esse jovem para que ele se tornasse discípulo. Depois vem e segue-me. A beleza disso, olha, desapega dessa tranheira que você tem aí, dê isso aos pobres, você vai ter um tesouro no céu e, ao mesmo tempo, vem e segue-me. Jesus ofereceu para ele que ele fosse discípulo de Jesus. Mas o apego à riqueza o entristeceu e ele vai embora. Ele vai embora entristecido, porque não dá conta de se desapegar. É apegado à sua fortuna, apegado às suas coisas. E aí depois Jesus disse, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Ele fala primeiramente como é difícil um rico entrar no reino dos céus, depois ele diz como é difícil entrar no reino dos céus. Em outras palavras, é difícil entrar no reino dos céus. E aí o discurso, mas então quem pode? Se o cara é rico, não vai para o céu. Todo mundo tem dificuldade. Aí quem pode? É porque a salvação não é mérito nosso, a salvação é graça de Deus, né? Ir para o céu não é conquista. Ir para o céu é mérito de Deus. É a gente convivendo com Deus e Deus nos conhecendo que Deus permite que a gente vá para o mundo dele. É claro que Deus não vai permitir que um desconhecido vá para o mundo dele, ou alguém com prática contrária àquilo vá para o mundo dele. A salvação não é para todos. Se fosse assim, tá fácil. Então, cada um faz o que quer e a salvação está garantida. Então, a salvação é para aqueles que convivem com Deus, que Deus os conhece. Por isso Jesus faz esse discurso agora, como é duro. Então, quem pode? Olha, para nós é impossível, para Deus sim. Nós seremos salvos pela graça de Deus, pela bondade de Deus, porque Deus nos conhece, sabe quem nós somos. Será complicado para aqueles que Deus não tem a mínima ideia quem é, né? Essa noção de que Deus sabe de tudo não é bem verdade. Deus não estava presente quando Adão e Eva comeu o fruto proibido. Deus não estava presente quando Caim matou Abel. Jesus não estava presente diante de muitas situações que ele descobriu depois. Jesus não estava presente quando Judas o traiu. Jesus não estava presente quando Pedro negou. Então não é verdade que Deus está presente em tudo e sabe de tudo. Deus exige convivência. Convivência exige experiência, aproximação, afeto, atenção, oração, escuta. Viu? Então Deus exige tudo isso. E o Bera então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse, para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Então peçamos a Deus que nos perdoe, que nos leve ao desapego, que Deus possa guiar e iluminar todos nós, nos fortalecer na fé, abrir o nosso coração e que, iluminados pela palavra de Deus, sejamos agraciados e, acima de tudo, sejamos desapegados também. Jesus olha com amor e que Jesus olhe também para cada um de nós com amor, para nos oferecer a salvação que é graça de Deus. Um abraço, até mais.